Oi pessoal, agora eu quero falar com vocês sobre postura durante apresentações. É muito importante que vocês tenham em mente que a comunicação humana vai muito além do verbal. A gente tem uma linguagem corporal que é fundamental também para comunicar mensagens. Dessa maneira, na aula de agora eu quero ensinar para vocês algumas coisas que devem ser consideradas com relação à postura de um apresentador de uma palestra. Lembre-se então que o seu corpo fala, e muito. Não adianta você ter um conteúdo maravilhoso para passar, fazer slides brilhantes e o áudio está perfeito no dia da apresentação se o corpo de vocês não estiver passando a mesma mensagem que os slides e a voz estão passando. Uma das primeiras coisas para se considerar é tentar adotar uma postura neutra durante a palestra. Você não quer chamar atenção para você quer chamar atenção para a mensagem que você está transmitindo. A gente costuma chamar então aquela postura típica de apresentadores de telejornal de postura do tiranossauro, em que você gesticula o mínimo possível, quase como se você tivesse bracinhos minúsculos. Pensem, por exemplo, no Sérgio Chapelin apresentando o Globo Repórter. Pensem também no Silvio Santos apresentando o programa dele. Ou na Fátima Bernardes, por exemplo. Todos eles gesticulam o mínimo possível e cada gesto que eles usam, na verdade, ajuda a passar a mensagem e chamar a atenção para diferentes áreas da tela que eles estão usando ou do quadro que eles estão usando. Além então de tentar buscar uma postura neutra que não chame atenção para vocês e não desvie a atenção da mensagem, prestem atenção também nas roupas que vocês usam. Pode parecer besteira, e muitos cientistas não se ligam disso, mas não só o seu corpo fala, suas roupas falam também. Dessa maneira, pensem o seguinte: na hora de ir para um congresso, ou fazer uma entrevista de emprego, ou conversar com um potencial orientador ou empregador de vocês, tentem estudar e fazer um dever de casa para descobrir qual é a melhor roupa para aquele tipo de situação. No caso de uma palestra, uma roupa que, de novo, não chame atenção para vocês, porque você quer que a plateia preste atenção na sua mensagem, ou seja, nos slides e na voz. Existe todo um volume de material sobre isso na internet. Existem pessoas que fazem graduação em moda, por exemplo, assim como vocês fizeram graduação em biologia, a maioria de vocês pelo menos. Então tentem aprender com essas pessoas a usar a roupa a seu favor, a usar a roupa para aumentar o seu poder de convencimento. Já que uma palestra deve ser como uma conversa, não se esqueçam de olhar o público nos olhos. É muito importante, então, que cada pessoa daquele público, não importa se tem 10 pessoas te assistindo ou 1000 pessoas te assistindo, cada uma delas deve sentir que você está conversando com ela. Dessa forma, ao longo da palestra, vá mirando cada pessoa individualmente e vá trocando de pessoa ao longo da sua fala. Tente dar a impressão de que aquela palestra foi feita especialmente para cada uma daquelas pessoas. Uma outra pergunta que me fazem com muita frequência é: mas Marcos, será que eu posso ser informal na minha palestra? Aí, como quase tudo na ciência, eu respondo: depende. Nesse caso, depende do grau de intimidade que você tem com o público, em termos do quanto você é conhecido naquela tribo acadêmica a qual você pertence ou quer pertencer. Eu diria que quanto mais intimidade você tem com o público, menor a formalidade que você precisa usar na sua palestra. Se a gente considerar então essa relação negativa entre intimidade e formalidade, existem pontos que devem cair bem em cima da linha de tendência e pontos que ficam acima ou abaixo da linha de tendência. Um ponto acima da linha de tendência significa mais formalidade do que se esperaria dada aquela situação, e um ponto abaixo da linha de tendência significa menos formalidade do que seria esperado com base naquela situação. Por exemplo,
Um ponto de alta formalidade e baixa intimidade com o público seria um congresso internacional em um país de cultura germânica em que você ainda não conhece aquela panelinha científica. Você é um novato, um neófito naquela comunidade. Isso seria um ponto acima do esperado, em que você precisa de um pouco mais de formalidade do que você imaginaria. Já, por exemplo, se for um congresso internacional em um país latino, mesmo se você ainda não conhecer a panelinha, de repente o grau de formalidade do evento vai ser abaixo do esperado. Quando você já é conhecido, já faz parte da tribo, daí você pode diminuir o grau de formalidade da palestra, independente de qual é a cultura que está sediando aquele evento. E em algumas situações, como por exemplo um curso de campo, coisa muito comum em ciências naturais, geralmente o grau de formalidade tende a zero, depois de pouquíssimo tempo de convívio. Ou seja, o que eu quero que vocês guardem aqui é que varia. Não existe uma formalidade única para todas as situações. Você tem que se adaptar. Uma outra coisa muito importante com relação à postura é não enfatizar os seus erros. Percebeu de repente um erro de ortografia no slide? Percebeu alguma pequena inversão nos dados? Percebeu uma figura que está um pouco cortada? Não comente isso com o público. Você só precisa corrigir ali ao vivo, dando a palestra, erros que sejam graves. Por exemplo, se você quer apresentar a relação entre duas variáveis e o gráfico está de ponta cabeça, aí vale a pena você falar isso para o público. Mas se forem coisas que não são tão importantes, não comente. Especialmente no caso de coisas que você esqueceu de adicionar aos slides. Lembre-se que ninguém sabe mais sobre aquela palestra do que você. Então o que você tiver esquecido, ninguém vai lembrar. Quais são as mensagens principais dessa aula, então? Primeiro, preste atenção aos seus gestos, porque o seu corpo fala. Tente gesticular o mínimo possível e use os gestos a seu favor. Existem técnicas apropriadas para isso. Preste atenção também às roupas que você usa em cada evento, em cada situação de palestra, porque as roupas também falam. Existem milhares de pessoas no mundo que se dedicam a estudar isso, então aprenda com elas. E converse com o seu público, faça aquela palestra parecer uma conversa entre amigos, ou uma conversa entre iguais hierárquicos. Deixe o público à vontade. E não se esqueça de dosar o seu grau de formalidade de acordo com o contexto do evento que você está participando, principalmente em função do grau de intimidade que você tem com aquela tribo acadêmica. E para finalizar, não enfatize os seus erros, porque ninguém sabe tudo o que você estava planejando para aquela palestra. Então, se você não ressaltar as coisas erradas, provavelmente elas passarão despercebidas.